Quantas horas por semana tu dedica para cuidar da tua carteira de investimentos? 1, 2, 0? Eu sou um forte defensor de que a gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro. Mas se o teu dia é corrido, por que não contratar alguém para fazer isso por ti? Quem sabe alguém que faça isso o dia inteiro? Se tu tá nessa situação, esse vai ser o vídeo perfeito para ti. Eu vou te mostrar como é que os fundos de investimento podem ser uma ótima alternativa para quem não tem tanto tempo. Ficou interessado? Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Maciel e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que tu precisa saber para investir em fundos de investimento com mais segurança. Como de costume, na descrição eu vou deixar os meus fundos de investimento favoritos ranqueados de mais arriscado para mais conservador, inclusive colocando quando usar cada um. Por exemplo, esse aqui é para reserva de emergência, enquanto esse outro é aposentadoria. E assim por diante. Ninguém gosta de começar o vídeo fazendo ressalvas, mas essa é importante. Eu acredito que tu precisa primeiro saber cuidar um pouco do teu dinheiro para depois delegar para uma pessoa. Isso porque, se tu não tiver esse conhecimento, como é que tu vai saber o que tu está comprando? Feito essa ressalva, vamos para a primeira pergunta? O que é um fundo de investimento? O fundo de investimento é uma instituição que reúne diversos cotistas, também pode ser chamado de investidores, e com o dinheiro deles contrata um gestor profissional para fazer a escolha dos ativos e decidir quanto de dinheiro vai em cada um dos ativos para poder ter esse investimento conjunto. Basicamente, é uma empresa que tu dá o teu dinheiro, ela contrata uma outra pessoa para investir ele, então tu está terceirizando tudo para uma outra pessoa. Quem controla o fundo? Como eu comentei, quem decide o que vai acontecer com o fundo é um gestor profissional contratado. Essa pessoa não tem poderes absolutos. Todo fundo tem o seu edital, e esse edital diz, olha, tu não pode passar de X% em ações, tu não pode passar de X% em opções. Ele tem uma constituição que define até o quanto ele pode ir. Isso tudo para evitar riscos desnecessários. Quem faz o fundo funcionar? Às vezes a gente esquece, mas gerir um fundo não é só dizer esse dinheiro vai para lá, esse dinheiro vai para cá, vende isso aqui. Também tem toda uma parte burocrática e de fiscalização. Então quem faz o fundo funcionar é um administrador, que é responsável exatamente por isso. Como o gestor e o administrador são remunerados? Os dois são remunerados através da taxa de administração. Isso é uma taxa que fica bem clara no momento que tu abre, assim, é quase a primeira informação que o fundo te dá. E ela vai te dar uma porcentagem, por exemplo. Se a taxa de administração é 1% ao ano e tu investiu 12 mil reais, no final de um ano tu vai ter que pagar 120 reais, 1% desses 12 mil, que vai ser descontado mensalmente. Nota que eu estou simplificando bastante a cobrança, mas para o investidor, no final é esse o cálculo que importa. Além da taxa de administração, o gestor, e apenas ele, pode ser remunerado por uma taxa de performance. Isso é tipo um 13º, é um bônus pelo bom trabalho do gestor. Essa taxa de performance funciona mais ou menos assim. Ele vai ganhar uma porcentagem em cima do teu lucro acima de um índice. Por exemplo, imagina que tu colocou dinheiro no fundo de ações. O objetivo do fundo de ações provavelmente vai ser bater o Ibovespa. Então, o gestor define que 20% dos ganhos sobre o que exceder o Ibovespa é um bônus dele. Traduzindo para números, se o Ibov subiu 10% e a tua carteira, que está sendo administrada pelo gestor, subiu 12%, 20% desses 2% que excederam vão como bônus para ele. E isso é muito positivo, principalmente porque os interesses dos dois estão alinhados, sempre ter uma rentabilidade maior. Agora deixa eu fazer alguns comentários sobre quem já está lá e realmente investiu em fundos de investimento. Tu precisa tomar cuidado com essas duas taxas, a de administração e a de performance. Isso porque, imagina só, tu está investindo num fundo que tem uma taxa de administração de 4% ao ano. Se o fundo rende 20% ao ano, pô, tá barato essa taxa. Agora, se o fundo rende 8% ao ano, não parece justo que o administrador e o gestor fiquem com metade de todos os ganhos. Já a taxa de performance, o cuidado tem que ser outro. Por exemplo, se você está investindo num fundo de ações, o objetivo dele é bater o Ibovespa, não é bater o CDI. Enquanto se tu está investindo num fundo de renda fixa, o objetivo dele pode ser bater o CDI ou o IPCA. Então sempre as comparações da taxa de performance tem que ser dessa maneira que eu te expliquei. Se tu está investindo em ações, tu tem que comparar com ações. Se tu está investindo em renda fixa, com renda fixa. Do contrário, é um alerta para tu ficar atento que talvez esse fundo não esteja com os teus melhores interesses na cabeça. Existem diferentes tipos de fundos,
Qual a diferença entre cada um deles? Sim, a CVM definiu 4 tipos de fundo: fundos de ações, renda fixa, cambiais e multimercados. Vamos começar pelo fundo de ações. Esse fundo, para ser caracterizado dessa maneira, precisa investir 67% do seu patrimônio em ações ou ativos relacionados a ações. Normalmente, esses fundos tendem a ser mais arriscados, e a comparação que tu deve fazer é a rentabilidade do fundo versus a rentabilidade do Ibovespa. Já os fundos de renda fixa são fundos teoricamente menos arriscados. Isso porque 80% de todo o patrimônio do fundo deve estar em ativos de renda fixa. E nota, a comparação não é mais com o Ibovespa, mas com o CDI. Os fundos cambiais são ótimas pedidas para proteger o patrimônio de crises. E para ser caracterizados dessa maneira, 80% do patrimônio total do fundo precisa estar investido em moedas estrangeiras, enquanto os outros 20% precisam estar em renda fixa. E por fim, os fundos multimercados. Eles são muito interessantes porque eles normalmente já te dão uma carteira completa de investimento, já investido em ações, renda fixa, possivelmente moedas estrangeiras, e eles não têm uma regra específica. Quando o fundo é um fundo multimercado, ele pode investir qualquer quantidade ou porcentagem de dinheiro em qualquer coisa. Quais são as vantagens de investir em fundos de investimento? Basicamente são 3. A primeira é que tu consegue uma grande diversificação a um custo muito baixo. Isso porque com pouco dinheiro tu consegue replicar uma carteira que, para valer a pena, para os custos não serem maiores que a rentabilidade, tu precisaria de milhares de reais. Trazendo um exemplo prático, esses dias eu vi um fundo de investimento que com 50 mil reais tu replicaria uma carteira que demandaria 1 milhão de reais para ser feita. Óbvio, não estou dizendo que 50 mil reais é pouco dinheiro. Existem fundos de R$1.000 de investimento mínimo ou até menos. Mas pensa comigo, a diferença entre 1 milhão e 50 mil é muito, não concorda? A segunda vantagem retoma a pergunta que eu abri o vídeo. Quantas horas por semana tu tem ou tu investe para cuidar da tua carteira? Que tal 24 horas por dia e 7 dias por semana? Não? Bom, o gestor profissional faz exatamente isso. Ele não é um advogado, um engenheiro, um contador e um investidor. O único trabalho dele é investir o teu dinheiro. Logo, ele tem muito mais tempo para escolher os melhores ativos. Por fim, comodidade. Ainda que tu goste, que nem eu, de ficar comprando e vendendo os ativos e rebalanceando a tua carteira, é muito cômodo poder entregar o dinheiro para alguém e só se sentar no sofá e ver o dinheiro rendendo. Quais são as desvantagens de investir em fundos de investimento? Primeiro, a liquidez. A liquidez é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela é uma vantagem, ela é uma desvantagem. Deixa eu te explicar por que ela seria um problema primeiro. Caso tu precise do dinheiro na hora, isso pode ser um problema. Isso porque os fundos de investimento podem demorar até 2 meses para te devolver o dinheiro. E na hora do aperto, tu provavelmente não vai ter todo esse tempo. Mas na realidade, a liquidez é uma vantagem para o cotista. Porque imagina que um fundo de investimento que gere milhões de reais e todo mundo pede para sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Se ele tivesse que entregar no dia seguinte, os preços dos ativos que ele comprou iam despencar, porque ia ter milhões de reais sendo vendidos de um ativo, enquanto não ia ter uma demanda do outro lado querendo comprar tudo isso. E isso seria muito prejudicial ao cotista. E não só isso, prazos mais longos de resgate, como um D+30, que significa 1 mês, também tem um efeito psicológico. As pessoas veem o mercado caindo e, por consequência, o fundo se desvalorizando e pensam, mas daqui 1 mês pode estar diferente. E normalmente tá. Sempre depois da crise as coisas voltam, é só esperar. Aproveitando que eu falei dessa nomenclatura, deixa eu te explicar. D+30 quer dizer que no dia que tu pediu, mais 30 dias vai ser o dia que tu vai receber. Então, D+0 é no mesmo dia, D+1 é no dia seguinte e assim por diante. Voltando, a segunda desvantagem é a falta de controle. Tu tem uma questão de tudo ou nada com o gestor. Ou tu investe no fundo e decide que é ele que vai tomar todas as decisões, ou tu tira o teu dinheiro e faz por conta. Não tem um meio termo, não tem eu só quero seguir as indicações desse cara para ações. É tudo ou nada. Por último, a última desvantagem são os custos, porque tu vai estar inevitavelmente pagando alguém para fazer uma coisa que tu poderia fazer. Mas daí tu precisa de um momento de reflexão. Primeiro, tu tem tempo para cuidar dos teus investimentos da mesma maneira que esse gestor cuidaria? Se a resposta for sim, tá perdendo dinheiro. Agora vem uma outra pergunta. Tu tem o dinheiro para poder investir nas mesmas coisas que ele, com os milhões de reais, poderia investir? Bom, agora tu tem que avaliar. Talvez valha a pena pagar esse pedaço para o gestor para poder ter esse investimento muito mais sofisticado.
E no final, se tu não tem tempo para cuidar do teu dinheiro, pô, contrata alguém. Como eu descubro a rentabilidade do fundo que investi? Sempre que tu for consultar o teu fundo, tu vai perceber que vai ser de uma maneira muito clara que ele vai te dizer o quanto ele está rendendo. E aquela rentabilidade é líquida, ou seja, toda a taxa de administração e performance já foi descontada. Aquela porcentagem é exatamente o quanto vai cair na tua conta depois. Como é a tributação dos fundos de investimento? A tributação do fundo de investimento, num primeiro momento, parece um pouco mais complexa, mas, de novo, para o investidor ele não vai ter que fazer nada. Ela funciona em dois momentos. O Come Cotas, que vai ganhar o tópico a seguir, porque ele é um pouco diferente, e a tributação normal, que eu vou falar agora. A tributação depende do tipo de fundo e do prazo médio do fundo. Isso é, a média da duração de todos os investimentos da carteira. O primeiro tipo é o fundo de curto prazo. Nesse fundo, os títulos ficam abaixo de 365 dias como média, e o imposto vai variar entre 22,5% e 20% sobre o lucro. Por outro lado, os fundos de longo prazo vão ter a média duração dos seus investimentos maior que 365 dias, e nesse caso o imposto varia dos mesmos 22,5%, mas agora até 15%. Eu vou deixar uma tabela agora para te dar uma ajuda. O que não aparece nessa tabela são as exceções, que são os fundos de ações e os fundos de previdência. Os fundos de previdência vão ganhar um vídeo só para eles porque eles merecem uma atenção especial. E os fundos de ações têm uma tributação fixa em 15% sobre o lucro. O que é o Come Cotas? Como eu já introduzi, o Come Cotas é um tributo e ele é a antecipação do imposto de renda. Ele incide 2 vezes no ano, nos meses de maio e de novembro. O quanto tu vai pagar de imposto vai depender do tipo de fundo. Os fundos de curto prazo cobram 20% sobre o lucro, e os de longo prazo têm a incidência de 15% também sobre o lucro. E não adianta tentar sacar antes, porque ninguém escapa do leão. A cobrança vai ser proporcional ao tempo que tu investiu. Mas, para a alegria do investidor, não são todos os fundos que estão sujeitos ao Come Cotas. Então vou deixar uma tabela aqui para te mostrar. Como tu pode perceber, tanto o fundo de ações quanto o cambial e o previdenciário não têm a incidência do Come Cotas. E acho que essa tabela já deu a dica de qual vai ser o próximo tributo. É cobrado IOF? Como tu viu na tabela anterior, tudo vai depender do tipo de fundo que tu está investindo, e ela segue as mesmas regras de quando tu investe em renda fixa. Ou seja, o imposto varia de 96% caso tu invista num dia e retire no outro, para 0% quando tu passa de 30 dias. Como eu sei que meu dinheiro realmente foi investido? Infelizmente, a gente não tem um órgão que agregue todos os fundos de investimento e te diga com precisão se teu dinheiro entrou ou não entrou. Por isso, o cuidado que tu tem que tomar é escolher uma boa corretora de valores. E para isso, tu pode assistir esse vídeo aqui. Se eu mudar de corretora de valores, posso fazer a portabilidade do fundo que investi? A resposta é sim, mas provavelmente não. Deixa que eu te explico. Isso acontece porque a CVM, diferente das ações e dos fundos de investimento, do Tesouro Direto, ela não obriga as corretoras a deixarem que os teus fundos de investimento saiam de uma corretora e vão para outra que também oferece esse fundo. E, por não ser uma obrigação, a maioria das corretoras nem te oferece essa possibilidade, exceto quando alguma das partes quebra. Se a corretora quebrou, ela é obrigada a possibilitar que o teu dinheiro vá para outra corretora. O que é um ETF? Como eu já expliquei nesse vídeo aqui, o ETF é um fundo negociado exatamente da mesma maneira que uma ação, mas o detalhe é que ele tem uma gestão passiva, isso é, ele só tenta acompanhar um índice, ele não quer escolher os melhores ativos, mas replicar, por exemplo, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, ou o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. Um cuidado extra que tu tem que tomar sempre que tu investe num fundo que tem uma gestão passiva é a taxa de administração ser abaixo de 1% e não haver taxa de performance. Isso porque o gestor não está tendo nenhum trabalho, ele só está replicando o que a carteira está dizendo. Quase todas as regras dos fundos de investimento também vão valer para os ETFs. Uma das diferenças vão ser os custos. Isso porque, como ele é comprado igual uma ação, ele pode ter os custos de custódia e corretagem e com certeza vai ter os emolumentos. Por que pode ter esses dois primeiros? É porque tem muitas corretoras que têm taxa zero para esse tipo de coisa. E a tributação funciona igual a um fundo de ações, ou seja, é 15% sobre o lucro e deu.
Se ficou interessado em investir em fundos de investimento, lembra que na descrição eu deixei o link para os meus fundos de investimento favoritos, inclusive dizendo quanto deve investir em cada um deles. E se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve e liga o sininho para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.